Os plásticos estão por toda parte. Desde meados do século XX, a humanidade produziu mais de 9 mil milhões de toneladas de plástico. Material que deveria tornar a vida mais fácil, mas que se tornou uma armadilha mortal para a natureza e para a humanidade. Está bem estabelecido que a maior parte do plástico nunca é reciclada. O professor Antônio Ragusa, obstetra, ginecologista e pesquisador italiano que primeiro identificou microplástico na placenta humana, explica como ele continua sua jornada através da biosfera dos milhões e milhões de toneladas de plástico que produzimos. Menos de 10% é reciclado, mais de 90% é descartado no meio ambiente. E quando o plástico é despejado no meio ambiente, ele se decompõe lentamente em partículas cada vez menores, tornando-se eventualmente muito pequenos microplásticos, ou mesmo minúsculos nanoplásticos. Essas partículas descem os rios, chegam aos mares, espalham-se pelos oceanos e entram nos peixes que comemos mais tarde, voltando para dentro de nós. O problema dos microplásticos é observado há muito tempo em ecossistemas de todo o mundo. O professor Sedat Gundoğdu, da Universidade Çukurova, na Turquia, fundador de um grupo de investigação sobre microplásticos e especialista em biologia marinha e contaminação por microplásticos no Mediterrâneo, fala sobre esta preocupação crescente. Estou trabalhando principalmente com biologia de peixes. Eu estava trabalhando em biologia de peixes. Em biologia de peixes desde 2016. Durante meu doutorado, reconheci que todos os locais de amostragem em que trabalhamos para a biodiversidade estavam totalmente poluídos com plásticos, não apenas microplásticos, porque primeiro percebemos que o principal problema é o próprio plástico. Hoje estamos acostumados a ouvir a palavra microplástico. Mas houve um tempo em que esse termo simplesmente não existia. O professor Richard Thompson é biólogo marinho da Universidade de Plymouth, diretor do Marine Institute, de oficial da Ordem do Império Britânico e membro da Royal Society. No seu trabalho, foi o primeiro a descrever partículas microscópicas de plástico no ambiente marinho, lançando as bases para um campo de investigação inteiramente novo. Quando comecei a dar aulas, lancei o desafio a alguns dos meus alunos. Eles foram até a costa, coletaram amostras de areia e começamos a observá-las no microscópio. E desde as primeiras amostras pudemos ver peças que não pareciam grãos de areia, peças de cores vivas, vermelhas e azuis. E foi então quase uma espécie de viagem forense para confirmar a sua identidade. E confirmamos que eram de fato plásticos. Mostramos que estavam presentes em todo o Reino Unido numa variedade de habitats diferentes, nos sedimentos e na coluna de água. E, curiosamente, naquele primeiro artigo de 2004, meu primeiro artigo sobre o tema, usamos o termo microplásticos. E o termo não tinha sido usado neste contexto para peças verdadeiramente microscópicas antes. Houve, e nós os referenciamos em nosso artigo, alguns estudos de pequenos pedaços de plástico antes, mas fomos menores do que qualquer outra pessoa. Mostramos essa biodisponibilidade, mostramos a tendência temporal de aumento ao longo do tempo. O oceano é o principal reservatório de acumulação de plástico. Já contém mais de 200 milhões de toneladas de resíduos plásticos, e esta quantidade continua a crescer a cada dia. É importante compreender que o plástico não desaparece. Sob a influência da luz solar, das ondas, da salinidade e do atrito mecânico, ele se decompõe em microplásticos e nanoplásticos. Microplásticos são partículas de plástico menores que 5 milímetros de tamanho, enquanto os nanoplásticos são menores que 1 micrômetro, cerca de 1000 vezes mais finos que um fio de cabelo humano. Existem cerca de 350 trilhões de partículas microplásticas somente na camada superficial do oceano. No entanto, o número real é muito maior. Os cientistas estimam que cerca de 90% das partículas nanoplásticas são demasiado pequenas para serem detectadas pelos instrumentos analíticos atuais, à medida que a água evapora da superfície dos oceanos e de outros corpos de água. Partículas microplásticas sobem para a atmosfera junto com o vapor de água. Dr. Dušan Materik, analista ambiental do Centro Helmholtz de Pesquisa Ambiental, na Alemanha,
Beacon. Lidera um grupo de pesquisa dedicado ao estudo de nanoplásticos. Dr. Materik investiga nanoplásticos atmosféricos no Observatório Sandblick, na Áustria, a mais antiga estação de pesquisa em alta altitude da Europa. E para aqueles nanoplásticos que se fragmentam de grandes fibras por causa do desgaste UV, por causa apenas de forças mecânicas. Esses nanoplásticos triturados são muito mais potentes para permanecer no ar por um longo período. E isso significa recolhido e trazido até aqui, a 3.106 metros acima do nível do mar. Então o que descobrimos é que temos nanoplásticos em todas as estações, e temos nanoplásticos mesmo no ambiente oceânico. Mais profundo, e nosso ponto mais profundo está abaixo de 5.000 metros. Micro e nanopartículas na atmosfera podem viajar milhares de quilômetros, cruzando de um continente a outro. Isto é observado pela Dra. Elke Ludewig da Áustria, que dirige o Observatório Sandblick e o Centro Europeu de Intercomparação Ambiental de Nuvens, onde são registrados o transporte dessas partículas e os efeitos desse processo. Sabemos por diferentes casos que temos transportes muito longos de partículas, por exemplo, do Japão até aqui, ou do Canadá, por exemplo. Há 2 exemplos que posso lhe contar. O primeiro é o acidente em Fukushima. Demorou cerca de 11 dias até que partículas de aerossol com maior radiação recebessem o Observatório Sandblick. Outro exemplo foi em 2025, no dia 9 de junho. 6h12 da manhã, 6h39 da manhã, uma espécie de massa aérea de transporte do Canadá recebeu a estação aqui. Poderíamos ver isso no céu. Claro, pudemos ver nos nossos dados que tínhamos uma concentração de aerossol mais elevada. Mas o momento realmente impressionante foi, e é por isso que também é importante ter coisas aqui em cima, que podíamos realmente sentir o cheiro da queimadura no ar. E isso dura o dia todo. Então, aí você pode ver quão intensos podem ser os efeitos em algum lugar do globo, especialmente no hemisfério norte BQA, e ainda é transportado por centenas de quilômetros ao redor do hemisfério norte. Podemos medi-lo aqui e mostrar o que é. Os micro e nanoplásticos atmosféricos retornam à Terra com a precipitação, caindo com a chuva ou a neve e se estabelecendo nas florestas, nas terras agrícolas e nas pastagens, onde se infiltram no solo e penetram plantas. Isto está acontecendo em todo o planeta, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, 7h11 da manhã, 7h34 da manhã. Liliana Cáceres Sanches, mestre em Ciência, Tecnologia e Saúde, bióloga com especialização em Ecotoxicologia e Proteção Ambiental, e pesquisadora do Centro de Pesquisa em Ciências Exatas e Engenharia da Universidade Católica Boliviana São Pablo, observa que os microplásticos estão presentes em ambientes naturais, em organismos vivos, em produtos alimentícios. 7h35 da manhã, 8h01 da manhã. Nos últimos anos, conduzimos análises de solo, ar e águas superficiais e subterrâneas em Cochabamba. Também examinamos lagos e lagoas. E em todas essas amostras encontramos microplásticos. O fato de termos encontrado microplásticos mesmo em áreas sem presença humana sugere que as partículas de microplástico estão a mover-se ativamente pelo ambiente. Além disso, identificamos sua presença em alimentos e em organismos vivos. Detectamos microplásticos no leite e noutros produtos pasteurizados, como o iogurte. Eles também foram encontrados em animais selvagens, por exemplo, na rã aquática Titacaja e em peixes de um lago perto de Cochabamba chamado Angostura. Estas descobertas confirmam que os microplásticos já se tornaram parte da nossa cadeia alimentar e ecológica. Devido à poluição por microplásticos, 1 em cada 10 grãos das 3 principais culturas alimentares do mundo, arroz, trigo e milho, pode morrer antes da colheita. Além disso, pesquisadores da Universidade de Catânia encontraram altas concentrações de partículas microplásticas em maçãs, peras, cenouras, batatas, alface e brócolis. No geral, maçãs e cenouras continham os níveis mais elevados de contaminação, e descobriu-se que as frutas tinham mais partículas de plástico do que os vegetais. Em fazendas leiteiras de vários países, foram encontradas partículas microplásticas em amostras de feno e outros tipos de ração para gado. 9h12 da manhã, 9h40 da manhã.
A presença de microplásticos também foi confirmada no leite e na carne de vacas e ovelhas, bem como no tecido pulmonar de porcos e nos estômagos e intestinos de patos domésticos. Isto significa que o plástico tornou-se agora inseparável da pecuária. Cientistas da Universidade de Newcastle, na Austrália, estimam que uma pessoa média consome hoje cerca de 250 gramas de plástico por ano através dos alimentos, pesa o peso equivalente a 50 sacos plásticos. Além disso, os humanos inalam micro e nanoplásticos. Segundo estudos, um adulto pode inalar até 106.000 partículas de microplástico durante uma caminhada de 2 horas em uma grande cidade. Em áreas próximas a corpos de água, esse número aumenta significativamente. Encontramos micro e nanoplásticos todos os dias quando escovamos os dentes, tomamos banho, comemos. 10h07 da manhã, 10h36 da manhã, fazemos tarefas, caminhamos, vestimos nossas roupas, usamos eletrodomésticos ou tomamos medicamentos. E quando estamos a trabalhar num computador, a andar de transportes públicos, a beber café em qualquer lugar, a fazer compras num supermercado ou a relaxar ao ar livre, os micro e nanoplásticos estão por todo lado. E mal nos apercebemos da profundidade com que estas partículas se tornaram hoje presentes na nossa vida cotidiana. Existem 3 maneiras pelas quais o plástico entra no corpo: por inalação, pela pele e por meio dos alimentos. E o que acontece a seguir? Ele entra na corrente sanguínea. Até bem recentemente, há cerca de 15 anos, as pessoas pensavam que o plástico era inerte. E, de fato, se você olhar para esses pellets de plástico, não microplásticos, mas macroplásticos maiores, mesmo se você os colocar na água, eles simplesmente ficam ali quietos. Parece que eles não interferem muito no meio ambiente. Mas uma vez decompostos em micro e nanoplásticos, entram no corpo humano através dessas 3 vias. Entram na corrente sanguínea. E daí atingem todos os tecidos parenquimatosos, ou seja, os órgãos, rins, fígado, coração, artérias, veias, placenta. Leite materno. Os micro e nanoplásticos já se tornaram uma parte inseparável do corpo humano. Eles se acumulam nos tecidos dos intestinos, nos músculos do coração e nos órgãos endócrinos e reprodutivos, interrompendo suas funções. Não há um único lugar no corpo humano onde eles não possam penetrar. 11h37 da manhã, 11h43 da manhã. Estudos mostram que as maiores concentrações de nanoplástico foram encontradas precisamente no tecido cerebral humano. 11h46 da manhã, meio-dia e 14. O professor Lucas Kenner, patologista, pesquisador do câncer, diretor do laboratório Christian Doppler de Metabolômica Aplicada e diretor científico do projeto MicroOne, que estuda microplásticos e seus efeitos na saúde, explica como as partículas micro e nanoplásticas podem escapar dos mecanismos de defesa do corpo e chegar ao cérebro em Plelin-Water apenas algumas horas. E descobrimos que as partículas que estão na corrente sanguínea e se cobrem com moléculas de colesterol podem facilmente entrar na barreira hematoencefálica, que é uma barreira corporal muito rígida e protege o cérebro de substâncias tóxicas externas ou mesmo terapêuticas. Então você sabe que é difícil, por exemplo, tratar tumores cerebrais porque a barreira hematoencefálica é muito rígida também para medicamentos. Mas as partículas podem entrar rapidamente porque se cobrem com moléculas que os ajudarão a entrar. Cientistas da Universidade do Novo México descobriram que em cada grama de tecido cerebral em indivíduos de meia idade, existem cerca de 4.900 microgramas de plástico. 1h06 da tarde, 1h33 da tarde. Isso significa que hoje cerca de 0,5% do cérebro humano é composto de plástico. Cálculos simples mostram que o cérebro humano contém em média cerca de 7 gramas de plástico, aproximadamente o peso de uma colher de chá de plástico, e essa colher de chá já está dentro da cabeça humana. É bem sabido que os micro e nanoplásticos são perigosos devido aos aditivos químicos tóxicos que contêm, como ftalatos e bisfenóis. O tratamento de doenças associadas a apenas 3 produtos químicos dos aditivos mais tóxicos encontrados nos plásticos custa à humanidade uns 5 bilhões de dólares por ano. Mas isto é apenas a ponta do iceberg, uma vez que, no total,
Mais de 16 mil compostos químicos são utilizados na produção de vários tipos de plásticos, cada um deles comportando